Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor evangelista Ezequiel e você está no canal Histórias da Obra Missionária. Hoje eu quero contar para vocês uma experiência negativa, a qual eu tive numa cidade chamada São Miguel, que fica no interior de Minas, bem próximo ali a Teoflotônio. E eu tenho um propósito com Deus que sempre eu tiro 15 dias das minhas férias, sempre para fazer a obra, para me dedicar à obra missionária, e os outros 15 dias eu deixo para lazer. E ali eu fui fazer essa obra missionária em Minas, na casa, um evangelista me recebeu lá em Minas, o evangelista Rodrigo. Ele tem uma igreja na cidade de Frei Gaspar. Você que estiver visitando a cidade de Frei Gaspar, vai lá, procura o pastor Rodrigo e vai ser uma bênção. Ele é um homem assim simples, mas um homem cheio da presença de Deus. E todas as vezes que eu ia a Minas, ele sempre me falava de São Miguel. Ele falava assim: eu dirijo um trabalho em São Miguel, eu vou lá uma vez por mês levar uma santa ceia para uma vida numa roça lá em São Miguel. E ele sempre contava essa história. E quando foi um dia eu cheguei lá e falei assim: olha, eu quero que você me leve a essa cidade. E na minha companhia estava o evangelista Vanderlei, um homem também cheio da presença de Deus, apaixonado pelas almas. E nós fomos. Eu falei para ele assim, mas ele falou assim: mas é muito longe. Eu falei: não tem problema, eu boto gasolina na sua Kombi e a gente vai. Só que o evangelista Vanderlei, durante a madrugada, ele teve um sonho, e ele falou que ele viu uma prostituta, em cima de uma montanha, em cima de uma serra, e aquela prostituta, dominava aquela cidade. E eu falei assim: Vanderlei, vamos ficar ligados, porque o inimigo pode tentar se levantar contra a obra missionária. A Bíblia diz que por muitas vezes o apóstolo Paulo diz assim: por muitas vezes tentei ter convosco, mas Satanás nos impediu. O inimigo, ele atua contra a obra missionária. O missionário precisa se revestir das armaduras de Deus: leitura da palavra, oração, intercessão. Alguém precisa estar intercedendo pelos missionários. É de suma importância, principalmente os que estão no campo. Você que não vai, mas você pode interceder, amém? Você pode manter um missionário, abençoar a vida de um missionário, ir ali e jejuar, E ali nós fomos até aquela cidade de São Miguel. E quando chegamos ali naquela cidade, queridos, aconteceu uma experiência a qual eu nunca tinha passado na obra missionária. Chegamos ali, um homem o tempo todo, tio desse evangelista, ele retalhava, ele tentava impedir a pregação do evangelho. Nós paramos na casa dele e a esposa, com o coração aberto, querendo ali aceitar Jesus, ter um encontro com Deus, mas aquele homem o tempo todo ficava retalhando o evangelho, ficava paralisando a nossa fala, parando a nossa fala. E teve um momento que eu falei assim: olha, vamos sair daqui, porque não está fluindo. E começamos a andar pelas ruas da cidade. É uma cidade pequena, só tem duas ruas, e apenas uma igreja evangélica. E quando nós começamos a evangelizar, eu já tinha escutado histórias, mas eu nunca tinha visto. E olha que eu vou a Minas, há muitos anos. E ali naquela cidade as pessoas começaram a fechar a janela e as portas. Eu falei: gente, o povo aqui não quer ouvir o evangelho. E ali, queridos, esse evangelista que estava comigo, ele gosta muito de evangelizar dentro dos bares. Eu virei para ele e falei assim: evangelista, entra ali naquele bar
e evangeliza aquelas 3 pessoas. Só tinha 3 pessoas dentro do bar. E ele começou a andar, daqui a pouco ele baixou a cabeça e voltou. E eu pensei comigo, nossa, até o evangelista está sentindo a opressão da cidade, né? A rejeição da cidade. E de repente, irmãos, eu peguei a Bíblia e comecei a ler, comecei a gritar no meio da rua, Jesus está voltando, arrependei-vos e convertei-vos, voz do que clama no deserto, igual João Batista. Eu falei, não tem microfone, não tem caixa, vai no gogó mesmo. E eu comecei, a cidade era pequena, só tinha 2 ruas, 2 ou 3 ruas, sei lá, e eu comecei a andar de um lado a outro, quer ouçam, quer não ouçam, mas vocês vão ouvir o evangelho sim. E eu parava de porta em porta gritando, Jesus está voltando, Jesus quer te salvar, quer mudar a tua história. E ali nós paramos no mercado, compramos um biscoito, irmãos, e eu falei pro evangelista, né, que nos levou, o evangelista Rodrigo, eu falei assim, evangelista, vamos embora. Na volta nós paramos na casa do tio dele ainda, e o homem assim, parecia que tinha um rádio na boca, irmãos, que o homem não parava de falar. Eu disse, Jesus, que peleja é essa, Senhor? Aí eu ainda disse, brincando com o evangelista Vanderlei, eu falei, cara, eu achava que você falava, mas esse homem conseguiu te superar, né? E ali nós pegamos a Kombi e viemos embora. E eu assim, muito revoltado, muito irado, chateado, né? Porque assim, nós investimos para fazer aquela obra, tempo, dinheiro com a gasolina, né? Os irmãos que se disponibilizaram e ir com a gente. E quando a gente foi subir o primeiro morro, irmão, do primeiro morro, o eixo da Kombi quebra. E a Kombi começou a andar de lado, e o calço quebrou. E a Kombi começou a andar de lado, uma situação assim muito complicada. E a gente, para chegar na cidade onde nós estávamos, que era Frei Gaspar, eram uns 60 quilômetros. E uma luta, uma peleja. E o evangelista Rodrigo disse assim, olha, Deus está conosco. E nós vamos voltar, em nome de Jesus, nós vamos chegar até a cidade. E aí nós fomos, forçando a Kombi, estrada de chão, uma pirambeira. E quando a gente subiu um morro, o evangelista Vanderlei falou assim, foi esse morro aqui que eu vi em sonho. Existem lugares, queridos, que eu vou te falar uma verdade. É preciso ter uma estratégia de evangelismo. É preciso ter uma estratégia em determinados lugares, porque tem lugares aqui no Brasil, tem muita gente querendo ir para a África, querendo ir para o Brasil, ir para os Estados Unidos, para a Alemanha. Eu vou te ser sincero, eu nunca senti vontade de sair do Brasil. Eu vejo que o Brasil tem uma carência muito grande do evangelho, principalmente no interior do país. Rio de Janeiro, uma chuva de igrejas. São Paulo, uma chuva de igrejas. Mas quando você chega no interior do Brasil, a situação é muito complicada. Às vezes, em determinadas vilas, não tem nenhuma igreja, nem igreja católica. E a situação é muito difícil. E aí nós voltamos, e a gente preocupado ali com a gasolina. E eu me lembro, irmãos, que a bondade de Deus foi muito grande. Nós chegamos na cidade de Frei Gaspar, e quando nós paramos em frente à igreja, a gasolina da Kombi acabou. Aí eu perguntei para o evangelista o que houve. Ele falou, olha, a gasolina acabou. E eu comecei a glorificar a Deus, né? Ele tentou ali murmurar um pouco. Eu falei, não murmura não, varão. Glorifica a Deus, porque Deus é fiel, né? Nós conseguimos chegar na cidade. Eu me lembro, irmãos, que eu fiquei assim muito chateado, né? Devido àquela resistência daquela cidade. Mas no outro dia, Deus usou a vida de um taxista, irmão Maurício, e ele nos levou em outra vila. E lá naquela outra vila, as pessoas estavam de coração aberto,
Nós chegamos lá, começamos a fazer a obra missionária e várias vidas aceitaram a Jesus. Eu me lembro que eu olhei para uma mulher que tinham jogaram água quente nela. E o corpo dela estava todo queimado, e aquela mulher ali, quando nos viu, começou a chorar. E nós fizemos o apelo, e aquela família inteira aceitou a Jesus. E aquilo ali alegrou muito o meu coração. Então tem dias que a obra missionária não é só flores, não. Tem dias que você vai segurar os espinhos também. Mas em tudo isso, dê graças a Deus. Glorifique a Deus, porque são experiências que Deus nos dá. Amém? Deus te abençoe.